Olá pessoal, devido a esse isolamento social que a gente está vivendo agora, a gente está tendo a oportunidade de experimentar o Aikido de outras formas, principalmente revisando coisas que a gente fazia muito lá atrás, muito no começo da vida do Aikido de muita gente. A gente acabou experimentando algumas situações que ao longo dos nossos desenvolvimentos nos treinos a gente acaba deixando um pouco de fazer. Não seria o correto, mas em virtude do desenvolvimento que a gente está tendo, acaba que a gente vai passando por outros experimentos e deixando algumas coisinhas de lado. Em virtude desse isolamento, a gente tem condições de revisar oportunamente esses pontos de vista. A primeira coisa que a gente está tendo a oportunidade de visualizar é entender a naturalidade do movimento. O Aikido trabalha com a naturalidade do movimento, no entanto, todo praticante que inicia o Aikido, ele tem suas dificuldades. Coisa que não é observado quando a gente tem uma criança fazendo qualquer que seja o tipo de rolamento. Trabalha-se com uma naturalidade muito grande. Então, essa naturalidade do movimento infantil é o que a gente vai tentar priorizar. A percepção dessa naturalidade de movimento trazido pela criança é o que vai pautar os nossos treinamentos em casa, com a intenção de fazer com que a gente, posteriormente, voltando a treinar, nós tenhamos um processo de observação do nosso corpo de uma forma muito importante. Que essa que vai ser a ideia. Eu fazendo a prática sozinho, tentando observar em casa, sem o uso do tatame, num ambiente mais duro, mais rígido, que é o ambiente do piso da nossa casa, a gente tendo a oportunidade de experimentar isso no nosso corpo. A dificuldade do movimento, mas que a criança, por exemplo, ela tem que fazer isso o tempo todo, mas não no ambiente de tatame, sim num ambiente também como esse que a gente está experimentando agora. Só que a criança tem essa naturalidade, ela precisa fazer isso de forma suave, porque senão ele vai estar se machucando. Então essa naturalidade do movimento infantil é o que a gente pretende trazer agora, durante esses nossos treinos. O deitar, o levantar, é muito natural para a criança, principalmente na observação de que tudo da gente, todos os movimentos precisam se iniciar no centro. As extremidades, elas são atraídas pelo nosso centro, são trazidas pelo centro. Não é o contrário, não é o centro que vai em direção às extremidades, mas a movimentação mais natural do nosso centro traz as extremidades para um movimento mais simples. Então essa naturalidade de deitar, levantar, entender o nosso corpo com linhas de contração que não deve existir no movimento. Não deve existir contração muscular? Sim, deve existir a ativação do músculo. Mas dentro do Aikido eu preciso entender que a ativação do músculo precisa existir, mas não com uma linha de contração pesada, que isso vai bloquear os meus movimentos. Então eu preciso ativar o meu músculo de forma relaxada. Eu preciso contrair de forma muito relaxada. Poxa, mas isso é muito contraditório. É exatamente assim que a gente precisa trabalhar dentro do Aikido. Linhas de ativação muscular, uma linha de contração existindo, mas com um processo mental de relaxamento. Então eu não contraio de forma desmedida, assim como eu não largo meu corpo, deixando ele completamente relaxado. É esse processo de equilíbrio, de ativação do músculo e a atenção redobrada para que o meu corpo esteja contraindo, mas de forma relaxada. Então é isso que a gente pretende devolver nesses nossos treinos, através de um encadeamento de exercícios, que a gente pretende devolver essa naturalidade do movimento infantil, certo?
Vamos agora para os exercícios práticos. Pessoal, na parte prática, a gente vai, obviamente, ter começado a fazer a soltura do corpo. A gente vai passar direto para os exercícios, já que a gente não está fazendo em formato de live. A gente vai trabalhar a movimentação, né, mas óbvio que quando a gente estiver fazendo juntos, nós iremos estar fazendo primeiramente uma soltura do corpo como um todo para a gente poder fazer essas práticas. Eu já fiz isso e agora a gente vai para a parte prática direto, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai estar observando é essa estruturação de movimentação muito característica quando a gente está fazendo os nossos processos de rolamento. Está sempre aparecendo esse tipo de movimento aqui, só que trabalha com linhas de estabilidades tanto na linha dos adutores como nos abdutores, a linha interna da coxa como na parte externa. Então aqui a gente está com a linha de relaxamento da estabilidade, mas aqui a gente está alongando, né, exatamente essa linha dos estabilizadores. Eu vou pedir para a gente fazer essa linha de correção postural aqui, para a gente também sentir já uma ativação da musculatura das costas. Claro, a gente passa cerca de 10, 15 segundos na estruturação de um lado e passa para o outro. Claro, vai ter pessoas que vão estar menos alongadas e vai estar necessitando estar mais para a lateral. Quanto mais eu conseguir fazer esse movimento e estabilizar sem a utilização da mão, ou mesmo que eu me sinta tranquilo, mas que eu faça essa estabilidade aqui, não vai ficar exatamente igual, porque tem um lado diferente do outro, um que está para o chão e outro que está mais para cima. Mas essa estruturação, ela é muito importante. Primeiro, estabilizando, parado, 10 a 15 segundos, depois fazendo a troca. E aí já levando cerca de 1 ou 2 segundos para fazer essa troca. Então, jogou para trás, estabiliza, jogou para trás, estabiliza. Vamos tentar? Para a gente evidenciar aquilo que nós falamos no começo, de tentarmos deixar o movimento mais natural, mas principalmente a questão das extremidades virem até o nosso centro, não o contrário. A gente vai fazer 2 exercícios de abdominais só para a gente tentar visualizar isso, ok? De forma prática. Então, se a gente deitar e tivermos a projeção do corpo para cima, ao sentar, sem tirar os calcânios do chão, subir, corrigindo a postura, deixar toda a cadeia posterior em contato com o chão e descer segurando no abdômen. Vai lá atrás e devagar subindo, mantendo os calcanhares no chão. Essa postura é muito mais difícil de ser executada do que se eu propuser o movimento com a flexão das pernas. Nessa situação de aproximação das pernas, eu consigo um movimento mais natural, mais simples e mais eficiente para que eu me levante. Vamos tentar? Na proposição de um movimento mais natural, a gente vai tentar fazer a passagem para um movimento Mae para frente e Hanten metade. Então, a metade de um processo de rolamento, a gente vai tentar usar os exercícios anteriores, a consciência de um movimento mais natural, para tentar chegar a um movimento mais simples com a ativação muscular, com o abdômen ativo, não é contraído de forma desmedida, e com um processo de relaxamento para as extremidades. Então, o meu movimento de contração, no caso, a ativação muscular, vai estar acontecendo na linha do abdômen, e eu vou estar transferindo naturalidade através do processo de relaxamento para as extremidades, tanto braços como pernas. Por exemplo, o primeiro exercício que a gente fez foi esse aqui, né? A gente vem para esse, daqui para cá,
Eu continuo com um processo de aquecimento. A partir disso, eu vou para um movimento mais natural, transferindo o peso para trás, ó, com um processo mais relaxado. Estou transferindo, trocando a perna, estou indo para um movimento diagonal e um movimento natural saindo. Então venho, transferi, troquei, alonguei, transferi, até um movimento mais contínuo. Vamos tentar? A gente pode transferir essa consciência para um movimento um pouco mais complexo. Não é que seja difícil, mas ele tem um pouquinho mais de complexidade, exatamente porque a gente vai fazer de um lado para o outro, trabalhando uma diagonal mais ampla. Então, a mesma ideia, só que ao invés de somente trocar o lado, aqui para frente, nessa linha aqui, para cá, usando essas duas diagonais, eu vou sair dessa diagonal para esta outra aqui, ó. Não é o caso da gente estar falando de um movimento Ura. Ele é um pouco mais complexo, mas é só para a gente ter uma visualização do entendimento do que poderia ser a transferência do movimento para trás, o movimento Ura. Vamos tentar? Continuando com essa percepção de aproximação das extremidades, para facilitar, para trazer essa percepção do movimento mais natural, mais relaxado e mais simples no movimento, para a gente poder se transferir de um lado para o outro ou para subir, que vai ser o caso agora. A gente pode perceber a linha da aproximação dessa perna que estava ficando embaixo, ela vindo ainda mais para essa linha do centro. A outra perna a gente vai tentar visualizar aí também trabalhando uma linha de alongamento maior, né, para a linha de rotadores externos. Aqui eu vou jogar, ó, cruzando a perna e pesando para fora. Então, trocando, aproximando, cruzando, pesando para fora. Então, transferência, peso, transferência, peso. Uma observação dentro desse movimento é que muitas vezes a gente quer deixar essa perna de baixo com uma linha do pé no direcionamento do 6A. Só que quanto mais eu transfiro a consciência para uma criança se movimentando, traz-se essa ideia de que os dedos precisam estar vivos, né, no posicionamento de corpo, até porque a proposição de estar em movimento ou sair de uma posição de relaxamento de 6A para uma linha de movimento de escopo, isso acontece já dentro do Aikido. Então, a criança também tem essa naturalidade de, ao me colocar no posicionamento de movimentar o meu corpo, a criança sempre traz da linha do pé em 6A para a linha do pé em escopo. A gente vai estar observando isso, essa troca, mas não deixar o pé indo para a linha de 6A e sim em escopo. Aqui, transferir aqui, então o pé na linha de escopo. Depois disso eu consigo a transferência para subir, volto, pé em escopo, transferir, subir, pé em escopo, subir, pé em escopo. Aí. Pessoal, como proposta da nossa primeira aula, né, nós vencemos as etapas de exercícios. Claro que não estando fazendo ao vivo, né, como fizemos naquele primeiro dia, a aula da quinta-feira, nós estamos fazendo um resumo da aula. E para cada situação de exercícios que
nós fizemos, na prática que nós fizemos para aquilo que a gente propôs, de tentarmos aos poucos voltarmos à naturalidade do movimento infantil. Para cada exercício e para cada lado, né, esquerda 10 vezes, direita 10 vezes, fazendo contagem de it, ni, san, shi, go, roku, shit, hat, kyu, jiu, e troca, né, ou como nós estamos fazendo, né, it, ni, e por aí a gente vai. Cada um faz a contagem do jeito que quiser, mas a gente propõe que para cada lado a gente faça 10 movimentos, pelo menos, para a gente ter uma quantidade importante para o nosso cérebro estar computando melhor as informações dessa movimentação. Assim, se a gente tiver pelo menos 10 movimentos para cada lado, nosso cérebro vai ter condições da gente estar estabilizando isso, corporalmente falando, e obviamente essa associação do corpo dando informação para o cérebro e o cérebro sedimentando essa informação, e assim que eu precisar disso, essa informação rapidamente vai ser transferida para o meu corpo. Assim a gente encerra a nossa proposição da nossa primeira aula, de tentar voltarmos à naturalidade do movimento infantil. Até a próxima.